Morávamos nos arredores da cidade, em uma casa que fazia fronteira com uma floresta densa. Uma estrada estreita corria atrás da nossa casa, separando nosso quintal da mata fechada além. Mônica e eu nos casamos jovens, aos 20 anos, e estávamos juntos há 19 anos. Tínhamos uma filha, Camila, que tinha 14 anos e atualmente estava aproveitando suas férias de verão em um cruzeiro com meus pais. Eu trabalhava como corretor imobiliário, enquanto Mônica ocupava um cargo de assistente de direção em uma estação de TV local. A floresta sempre foi um pano de fundo para nossas vidas, uma presença constante que mudava com as estações. No verão, ela estava viva com os sons dos pássaros e o farfalhar das folhas. Este ano, a cidade organizou uma série de eventos, transformando a floresta em um centro de atividades. Competições de arco e flecha e pesca foram os destaques, e atraíram multidões de todos os lugares. Mônica e seus colegas de trabalho na emissora de TV produziram um vídeo sobre as competições, e ela estava particularmente animada com isso. Ela voltava para casa todas as noites, com os olhos brilhantes, enquanto contava os eventos do dia, as pessoas interessantes que conheceu e os desafios que enfrentaram. Em uma manhã ensolarada, decidi tirar um dia de folga do trabalho e ver as festividades pessoalmente. Como corretora imobiliária, minha agenda geralmente estava lotada, mas consegui limpar meu calendário. A floresta estava cheia de atividades quando cheguei. Famílias passeavam pelos caminhos, crianças corriam com arcos e flechas, e o cheiro de carne grelhada flutuava no ar de várias barracas de comida. Parecia um mini festival com tendas coloridas e faixas, adicionando a atmosfera animada. Eu vaguei pela multidão, apreciando as vistas e os sons. Havia pessoas de todas as idades, rindo, conversando e se divertindo. Avistei alguns rostos familiares, vizinhos, colegas, até mesmo alguns clientes. A cidade realmente se uniu para este evento. Foi emocionante ver um senso de comunidade tão forte. Enquanto eu andava, fiquei de olho em Mônica. Eu queria surpreendê-la e vê-la em ação. Perguntei a um dos colegas de trabalho dela, um rapaz chamado Jake, se ele a tinha visto. Ele me disse que ela estava por perto, mas tinha ido entrevistar o campeão local de tiro, um homem chamado Rick. Rick era uma espécie de lenda local, tendo vencido inúmeras competições e sendo conhecido por sua habilidade excepcional com arco e flecha. Intrigado, decidi encontrá-los. A área de competição era uma grande clareira com alvos dispostos a distâncias variadas. Os participantes se revezavam atirando e uma multidão se reunia para assistir. Examinei a área, mas não vi Mônica ou Rick. Passando pela área de competição, notei uma fileira de caravanas montadas como escritórios temporários e espaços de armazenamento para a equipe do evento. Ao me aproximar das caravanas, vi Mônica emergir de uma delas. Ela estava sozinha e não tinha nenhum equipamento de gravação com ela, o que me pareceu estranho. Parei no meio do caminho, observando-a olhar ao redor antes de ir embora. Momentos depois, Rick saiu da mesma caravana. Ele olhou ao redor, viu Mônica e rapidamente a alcançou. Para meu choque, ele a pegou nos braços e ela colocou os braços em volta do pescoço dele. Eles riram e então, ele a carregou de volta para a caravana. Senti uma onda de raiva, confusão e traição ao mesmo tempo. Mas em vez de confrontá-los, eu me virei e fui embora. Eu não sabia o que fazer ou como processar o que eu tinha acabado de testemunhar. Tudo o que eu sabia era que eu precisava sair dali. De volta a casa, tentei agir normalmente. Esperei, torcendo para que Mônica dissesse algo, qualquer coisa, que explicasse o que eu tinha visto. Mas quando ela chegou em casa, estava tão alegre e falante como sempre. Ela me contou tudo sobre os eventos do dia, as pessoas interessantes que ela entrevistou e os desafios que elas enfrentaram. Ela não mencionou Rick ou a caravana. Naquela noite, fiquei acordado, minha mente acelerada. Repassei a cena várias vezes na minha cabeça, tentando dar sentido a ela. Talvez houvesse uma explicação, talvez não fosse o que parecia, mas no fundo eu sabia que algo estava errado. No dia seguinte, decidi segui-la novamente. Tirei mais um dia de folga do trabalho, fingindo que tinha algumas tarefas para fazer. Esperei até que Mônica fosse para a floresta, então a segui à distância.
Ela não pareceu me notar enquanto se misturava à multidão, conversando com as pessoas e verificando várias atividades. Mantive distância, certificando-me de não ser visto. Parecia estranho e errado espionar minha própria esposa, mas eu precisava saber a verdade. Eu a vi se encontrar com Rick novamente, dessa vez perto de um café móvel que havia sido montado na clareira. Eles estavam rindo e conversando enquanto tomavam café, parecendo muito confortáveis um com o outro. Eu os observei se revezando para ir até a caravana. Mônica entrou primeiro e 5 minutos depois Rick seguiu. Minhas suspeitas foram confirmadas. Senti uma mistura de emoções, raiva, tristeza e um profundo sentimento de traição. Mas não os confrontei. Em vez disso, virei-me e fui embora, com a minha mente tomada. Quando cheguei em casa, arrumei alguns dos meus pertences. Não deixei um bilhete ou uma explicação. Imaginei que a resposta mais impactante seria a minha partida silenciosa. Fui ao apartamento dos meus pais, precisando de tempo para pensar e descobrir o que fazer em seguida. No dia seguinte, Mônica ligou histérica, exigindo saber onde eu estava e por que eu tinha desaparecido. Ela parecia genuinamente em pânico, sua voz tremendo enquanto perguntava se algo tinha acontecido comigo. Fiquei calmo e disse a ela que estava na casa dos meus pais. Eu podia sentir seu alívio do outro lado da linha, mas durou pouco, pois a confrontei com a verdade. Eu sei tudo sobre você e Rick, eu disse categoricamente. Houve uma longa pausa do lado dela antes que ela explodisse dizendo que seus colegas de trabalho estavam apenas com inveja e espalhando mentiras sobre ela. Eu vi com meus próprios olhos, Mônica, você não pode negar, eu retruquei, minha voz firme apesar da raiva fervendo por baixo. Ela gaguejou, tentando dar uma explicação, então decidiu alegar que estava entrevistando Rick. Eu a interrompi, dizendo que não acreditava nela, e desliguei o telefone. Por 2 semanas, morei sozinha na casa dos meus pais. Mônica nunca mais me ligou. Esperei, torcendo para que ela implorasse por perdão, admitisse seu erro e me dissesse que eu era a melhor coisa na vida dela. Mas ela simplesmente desapareceu da minha vida. O silêncio era ensurdecedor. Tentei me manter ocupada, me jogando no trabalho e ajudando meus pais com as tarefas da casa. Mas os pensamentos de Mônica e Rick me assombravam, invadindo minha mente quando eu menos esperava. 1 mês se passou e comecei a me preocupar. Meus pais e Camila estavam prestes a retornar do cruzeiro, e eu não queria aborrecê-los com a notícia da minha separação de Mônica. Uma noite, minha mãe me ligou, sua voz cheia de preocupação. Ela me disse que eu tinha sido muito duro com Mônica. Confuso, perguntei o que ela queria dizer. Acontece que Mônica tinha ligado para meus pais enquanto eu estava fora, dizendo que eu estava tendo um caso com um colega de trabalho e que eu era o traidor. Minha mãe disse que Mônica estava chorando, implorando para que eles conversassem comigo e me convencessem a me reconciliar. Fiquei chocada. Mônica não só me traiu, mas também estava espalhando mentiras sobre mim para nossa família e amigos. Minha mãe me pediu para falar com Mônica para me desculpar e fazer as pazes pelo bem da nossa família, mas eu sabia que não podia fazer isso. Enquanto eu estava fora, Mônica tinha contado sua história falsa para nossos amigos também. Agora nossos conhecidos acreditavam que eu era um traidor e um mulherengo. A sensação de traição cortou fundo. Eu me senti isolado, sabendo que muitos dos nossos amigos em comum agora me viam como o vilão dessa história distorcida. Era irritante ver como Mônica havia manipulado a situação, pintando-se como a vítima enquanto manchava minha reputação. Eu queria gritar, contar a verdade a todos, mas sabia que isso só pioraria as coisas. Em vez disso, concentrei-me em recuperar a compostura. Eu sabia que tinha que encarar meus pais e Camila quando eles retornassem. Eu precisava explicar a situação para eles, para fazê-los entender o que realmente tinha acontecido. Quando meus pais e Camila finalmente voltaram do cruzeiro, sentei-os e contei tudo. Expliquei como tinha visto Mônica com Rick, como os tinha seguido e confirmado minhas suspeitas. Meus pais ficaram chocados e tristes, mas acreditaram em mim. Camila, por outro lado, ficou devastada. Ela não sabia como processar a notícia de que sua mãe tinha sido infiel. Os dias que se seguiram foram difíceis. Camila se recusou a falar com Mônica, e meus pais tentaram mediar, esperando encontrar uma maneira de manter a família unida.
Mas o dano já estava feito. As mentiras de Mônica criaram uma fenda que não poderia ser facilmente reparada. Tentei manter as coisas o mais normais possível pelo bem de Camila. Continuei trabalhando, passando tempo com ela e tentando fornecer uma sensação de estabilidade em meio ao caos. Mônica estendeu a mão algumas vezes, mas suas tentativas de reconciliação pareciam vazias. Ela nunca admitiu seu erro, nunca se desculpou sinceramente. Em vez disso, ela continuou a se fazer de vítima, insistindo que eu era quem tinha arruinado nossa família. Comecei a frequentar sessões de aconselhamento, tanto individualmente quanto com Camila. Ajudou ter uma parte neutra para conversar, alguém que pudesse oferecer orientação e apoio. Lentamente, comecei a me curar. Camila também começou a se recuperar, embora ainda estivesse cautelosa com a mãe. Um dia, enquanto estava no centro de aconselhamento, encontrei um velho amigo, Mason. Não nos víamos há anos, mas parecia que o tempo não havia passado enquanto nos encontrávamos. Contei a ele sobre o que estava acontecendo, e ele ouviu com simpatia. Mason sugeriu que saíssemos para beber um pouco, e eu concordei. Foi bom me reconectar com alguém que me conhecia antes de toda essa confusão. Naquela sexta-feira, Mason e eu nos encontramos em um bar local. Nós relembramos os velhos tempos, rindo e brincando como costumávamos fazer. Foi uma pausa muito necessária da tensão e do estresse dos últimos meses. Mason e eu começamos a sair mais regularmente. Fomos pescar, jogamos basquete e até participamos de uma noite de trivia local em um pub. Foi bom ter uma sensação de normalidade retornando à minha vida. Comecei a procurar outros velhos amigos também, reconstruindo lentamente meu círculo social. Enquanto isso, Mônica continuou a viver sua vida como se nada tivesse mudado. Ela compareceu a eventos sociais, postou atualizações alegres nas mídias sociais e parecia determinada a manter sua fachada. Era frustrante ver, mas eu sabia que não podia deixar as ações dela ditarem minha felicidade. Eu me concentrei em ser o melhor pai que eu poderia ser para Camila e em reconstruir meu próprio senso de identidade. Uma tarde, enquanto eu estava caminhando para a casa do trabalho, eu encontrei Jake, o colega de trabalho de Mônica. Ele parecia desconfortável, mas se aproximou de mim mesmo assim. Ele me disse que tinha ouvido falar sobre o que aconteceu e que acreditava em mim. Ele tinha visto Mônica e Rick juntos em várias ocasiões e sempre sentiu que algo estava errado. Jake se desculpou por não ter se apresentado antes, mas disse que não queria se envolver em nossos assuntos pessoais. Embora fosse reconfortante saber que outra pessoa tinha visto a verdade, isso também reacendeu minha raiva. Mônica tinha sido tão descarada em seu caso, e ainda assim ela tinha conseguido manipular tantas pessoas para acreditarem em suas mentiras. Agradeci a Jake por sua honestidade e segui meu caminho. Conforme o verão chegava ao fim, comecei a fazer planos para o futuro. Eu sabia que não podia continuar vivendo no limbo. Eu precisava tomar uma decisão sobre meu casamento e minha vida. Camila e eu nos sentamos e tivemos uma longa conversa. Expliquei que, embora amasse a mãe dela, não poderia permanecer em um casamento construído sobre mentiras e traição. Camila entendeu, e nós duas concordamos que era hora de seguir em frente. Pedi o divórcio logo depois. Foi um processo difícil, emocionalmente desgastante e legalmente complexo. Mônica ficou furiosa, me acusando de destruir nossa família. Mas eu me mantive firme, sabendo que essa era a melhor decisão para o meu próprio bem-estar e para o de Camila. Durante todo o processo, mantive um diário, documentando meus pensamentos e sentimentos. Isso me ajudou a processar tudo e me deu uma sensação de encerramento. Nos meses que se seguiram, encontrei um novo lugar para morar. Não era tão grande nem tão perto da floresta, mas foi um novo começo. Camila dividia seu tempo entre minha casa e a de Mônica, e embora tenha sido difícil no começo, eventualmente encontramos um novo ritmo. Continuei frequentando sessões de aconselhamento, tanto para mim quanto com Camila. Trabalhamos nossos problemas e construímos um relacionamento mais forte. Também comecei a focar na minha carreira, assumindo novos clientes e projetos desafiadores. Foi gratificante ver meu trabalho duro valer a pena, e isso me deu um senso de propósito. Uma noite, quando Camila e eu estávamos sentados na varanda da nossa nova casa, ela se virou para mim e disse:
Pai, estou orgulhosa de você. Foi uma declaração simples, mas significou o mundo para mim. Finalmente, um dia, decidi dar o primeiro passo no meu relacionamento com Mônica. Cheguei em casa e Mônica estava no trabalho. A casa parecia mais vazia do que o normal, o silêncio ecoando pelos cômodos. Andei por aí pensando em tudo o que tinha acontecido e no que precisava ser feito. Esta casa pertencia aos meus pais, e era um lugar de memórias e estabilidade. Mônica não tinha mais lugar ali, principalmente depois do que ela tinha feito. Comecei a juntar algumas coisas dela, enfiando-as em malas. Parecia estranho, quase surreal, mas também necessário. Enquanto eu colocava as malas na entrada, ouvi o som familiar do carro de Mônica entrando na garagem. Ela entrou, seu rosto se iluminou quando me viu, mas a visão de suas malas rapidamente extinguiu isso. O que está acontecendo, Jefferson? Ela perguntou, confusa e com uma pitada de medo em sua voz. Você precisa ir embora, eu disse calmamente. Esta casa pertence aos meus pais, e depois do que você fez, você não pertence mais aqui. Sua expressão mudou para uma de raiva e descrença. Do que você está falando? Esta é a nossa casa. Não é mais, respondi firmemente. Eu vi suas performances, Mônica. Terminei. Ela começou a discutir, lágrimas brotando em seus olhos, mas eu não me comovi. Eu tinha tomado minha decisão, e não havia como voltar atrás. Por fim, ela saiu furiosa, com suas malas a tiracolo. Foi outra performance, cheia de drama e acusações, mas eu não me importei mais. Eu a observei ir embora, sentindo uma estranha mistura de alívio e tristeza. Mais tarde naquela noite, enquanto eu tentava relaxar e processar tudo, meu telefone tocou. Era minha mãe. Sua voz estava tensa, e eu percebi que algo estava errado. Jefferson, seu pai. Ele não está bem, ela disse, suas palavras tropeçando umas nas outras. Ele pegou uma febre enquanto estávamos no cruzeiro no Quênia. Eles acham que é algo sério. Meu coração afundou. O que você quer dizer? Quão ruim é? Ele está no hospital, ela continuou, sua voz embargada. Os médicos estão preocupados porque ele não tem a mesma imunidade que os moradores locais. Eles não sabem onde ele pode ter pegado ou por que ele está tão afetado, mas ele está muito doente. Senti uma onda de pânico me invadir. Meu pai era um homem forte, sempre ativo e saudável. O pensamento dele deitado indefeso, em uma cama de hospital, era quase insuportável. Eu disse à minha mãe que estaria lá o mais rápido possível e desliguei, minha mente acelerada. Arrumei uma mala rapidamente, colocando itens essenciais e algumas roupas. Enquanto dirigia para o hospital, não pude deixar de pensar em quão drasticamente minha vida havia mudado em tão pouco tempo. Primeiro a traição de Mônica, e agora isso. Parecia que tudo estava se desfazendo. Quando cheguei ao hospital, minha mãe estava me esperando no saguão. Ela parecia cansada e preocupada, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Ela me abraçou com força, e eu pude senti-la tremendo. Como ele está? Perguntei, me afastando para olhar para ela. Ele está estável por enquanto, ela respondeu, sua voz tremendo. Mas os médicos ainda estão fazendo exames. Eles ainda não sabem exatamente o que é. Fomos ao quarto do meu pai, e vê-lo lá, ligado a máquinas e parecendo tão frágil, foi um choque. Sentei-me ao lado da cama dele, segurando sua mão e conversando com ele, mesmo que ele estivesse inconsciente. Minha mãe e eu nos revezamos para ficar com ele, não querendo que ele ficasse sozinho. Os próximos dias foram um borrão de médicos, exames e espera. A equipe do hospital estava fazendo tudo o que podia, mas a incerteza era agonizante. Meu pai sempre foi a rocha da nossa família, e vê-lo assim era um lembrete duro de quão frágil a vida pode ser. No meio de tudo isso, Mônica tentou entrar em contato comigo algumas vezes, mas ignorei suas ligações e mensagens. Eu não conseguia lidar com o drama dela além de tudo. Meu foco estava no meu pai e em apoiar minha mãe durante essa crise. Uma noite, enquanto eu estava sentado ao lado da cama do meu pai, uma enfermeira entrou para examiná-lo. Ela sorriu tranquilizadoramente para mim, sua presença um pequeno conforto na atmosfera sombria. Ele é forte, ela disse suavemente. Estamos fazendo tudo o que podemos. Eu sei, respondi, minha voz quase um sussurro. Obrigada.
Depois que ela saiu, sentei-me na cadeira e fechei os olhos, tentando reunir meus pensamentos. Parecia que tudo estava fora do meu controle, e tudo o que eu podia fazer era esperar e torcer pelo melhor. Poucos dias depois, os médicos finalmente tiveram algumas respostas. Meu pai havia contraído uma doença tropical rara, uma que era difícil de tratar e exigia uma longa recuperação. Eles começaram um novo plano de tratamento para ele, e lentamente ele começou a mostrar sinais de melhora. Foi uma pequena vitória, mas nos deu esperança. Meu pai era um lutador, e eu sabia que ele faria tudo o que pudesse para melhorar. Minha mãe e eu continuamos ao lado dele, vivendo cada dia como ele vinha. Conforme meu pai se recuperava lentamente, comecei a pensar no futuro. Eu sabia que não seria fácil, mas estava determinada a reconstruir minha vida e criar um ambiente estável e amoroso para Camila. Nossa casa continuaria sendo nosso lar, um lugar onde Camila e eu poderíamos construir novas memórias juntos. Uma tarde, enquanto eu estava arrumando algumas coisas do meu pai para levar ao hospital, meu telefone tocou novamente. Era Mason, me visitando. Conversamos um pouco, e contei a ele sobre a condição do meu pai e o progresso que ele estava fazendo. Mason me apoiou como sempre, se oferecendo para ajudar de qualquer forma que pudesse. Agradeço, Mason, eu disse. Significa muito. A qualquer hora, cara, ele respondeu. Apenas cuide de você e de sua família. Nós nos encontraremos quando as coisas se acalmarem. Nas semanas que se seguiram, meu pai continuou a melhorar. Ele recuperou sua força aos poucos, e os médicos estavam otimistas sobre sua recuperação. Foi um processo lento, mas ficamos gratos por cada pequeno passo adiante. Enquanto isso, finalizei o divórcio com Mônica. Foi um passo doloroso mas necessário, e senti uma sensação de alívio quando acabou. Com a saída de Mônica, Camila e eu finalmente pudemos nos concentrar em curar e seguir em frente. Conforme nos acomodamos de volta em nossa casa, concentrei-me em criar um ambiente positivo para Camila. Nós redecoramos o quarto dela juntas, escolhendo cores brilhantes e decorações divertidas que a fizeram sorrir. Continuei a frequentar sessões de aconselhamento, tanto para mim quanto para Camila, e trabalhamos juntos em nossos problemas. Enquanto isso, a competição acabou, e acontece que o campeão, Rick, era casado. Sua esposa veio atrás dele e o levou embora com um escândalo. Dizem que houve uma briga entre ela e Mônica. Eu não testemunhei, mas a fofoca se espalhou como fogo. As pessoas falaram sobre como a esposa de Rick invadiu a casa, gritando e confrontando Mônica na frente de todos. Foi uma bagunça, uma cena saída diretamente de uma novela. Mônica tentou se defender, mas rapidamente se transformou em uma briga física. Elas tiveram que ser separadas por espectadores antes que as coisas saíssem do controle. Depois desse incidente, Mônica largou o emprego na emissora de TV e se mudou para outra área onde ninguém a conhecia. O escândalo tinha sido demais, e ela não conseguia mais encarar os colegas ou a comunidade. Sua saída foi abrupta, e ela saiu sem falar muito com ninguém. Era como se ela quisesse apagar sua presença de nossa cidade completamente. Ela viu nossa filha Camila, mas as coisas entre elas estavam tensas. Camila não a perdoou. Ela estava magoada e com raiva, e nenhuma quantidade de desculpas de Mônica parecia fazer diferença. Os encontros eram breves e tensos, cheios de silêncios constrangedores e conversas forçadas. Camila preferiu ficar comigo, e eu estava grato por sua companhia. Tentamos reconstruir nossas vidas juntos, encontrando um novo ritmo e criando novas rotinas que não incluíssem Mônica. Um dia, enquanto Camila e eu estávamos olhando alguns álbuns de fotos antigos, ela me perguntou: Pai, você acha que a mamãe vai mudar algum dia? Sua voz era suave, e eu podia ver a dor em seus olhos. Suspirei, sem saber como responder. Ela pode ser. Ela pode não ser, Camila, mas é preciso muito esforço e disposição. Não acredito que Mônica os tenha. Eu só queria que as coisas fossem diferentes, ela respondeu. Eu sei, querida, eu disse, puxando-a para um abraço. Eu queria isso também, mas nós temos um ao outro, e nós vamos superar isso. Nos meses seguintes, focamos em curar e seguir em frente. Continuei trabalhando duro no meu trabalho, garantindo que tivéssemos um lar estável e seguro.
Camila se jogou em seus trabalhos escolares e atividades extracurriculares, tentando encontrar algum senso de normalidade. Passávamos os fins de semana, explorando a floresta atrás da nossa casa, fazendo trilhas e piqueniques perto do lago. Ele se tornou nosso santuário, um lugar onde podíamos escapar do drama e sermos nós mesmos. Durante uma das nossas trilhas, Camila encontrou uma velha casa na árvore abandonada. Estava decadente e coberto de trepadeiras, mas seus olhos brilharam de excitação. Pai, podemos consertar? Ela perguntou ansiosamente. Eu sorri, feliz em ver seu entusiasmo. Claro, vamos fazer disso nosso projeto. Passamos os próximos fins de semana consertando a casa da árvore, tornando-a um pequeno esconderijo aconchegante. Camila a decorou com luzes de fada e trouxe alguns de seus livros e jogos favoritos. Tornou-se um lugar onde podíamos nos refugiar e passar um tempo de qualidade juntos. O inverno havia se instalado, cobrindo a cidade com um manto de neve. O ar frio e fresco era revigorante, e as luzes de Natal acrescentavam um brilho festivo às ruas. Também foi um momento especial para nós, porque o aniversário de Camila estava se aproximando. Ela tinha feito 15 anos e planejamos uma comemoração que incluía um passeio divertido com seus amigos, seguido de um jantar em família em um restaurante legal. Camila estava animada com sua festa de aniversário. Ela tinha planejado passar a tarde com os amigos em um parque de diversões. Eu tinha providenciado para que alguns dos pais e acompanhantes de confiança os acompanhassem, garantindo a segurança deles enquanto dava espaço para eles se divertirem. Não se preocupe, pai, Camila disse com um sorriso. Vamos nos divertir e voltar a tempo para o jantar. O dia começou perfeitamente. Camila e suas amigas riram e tiraram selfies, aproveitando os brinquedos e as brincadeiras. Os acompanhantes mantiveram uma distância discreta, permitindo que os adolescentes se sentissem independentes, mas garantindo que estivessem seguros. Quando o passeio no parque de diversões terminou, todos foram para o restaurante para o jantar em família. Enquanto nos reuníamos na sala privada do restaurante, senti uma mistura de orgulho e felicidade ao ver Camila tão alegre. Mônica chegou com seu novo namorado, Billy, que parecia um pouco rude. Percebi que ele já estava deixando alguns convidados desconfortáveis com seu comportamento barulhento e turbulento, mas decidi deixar passar pelo bem de Camila. Camila ficou encantada em ver sua mãe, mas parecia cautelosa com Billy. Durante o jantar, o comportamento de Billy tornou-se mais errático. Ele bebeu muito e começou a fazer piadas inapropriadas que deixaram todos desconfortáveis. Mônica tentou contê-lo, gentilmente dando tapinhas em seu braço e sussurrando para ele se acalmar, mas Billy a ignorou. Ei, aniversariante, que tal uma bebida? Billy falou arrastado, estendendo uma cerveja para Camila. Ela tem 15 anos, Billy, eu disse, meu tom severo. Isso não é apropriado. Relaxa, Jefferson, ele retrucou, os olhos vidrados pelo álcool. É só um pouco de diversão. Camila se mexeu desconfortavelmente no assento. Eu podia ver a preocupação em seus olhos. Mônica parecia envergonhada, tentando puxar Billy de volta, mas ele a ignorou e continuou suas palhaçadas. Deixe-a em paz, Billy, eu repeti, me levantando. Minha voz estava mais alta dessa vez, chamando a atenção de toda a sala. Billy se levantou, balançando levemente. O que, você vai me fazer? Ele zombou, se aproximando de mim. Antes que eu pudesse responder, meu cunhado e alguns outros parentes intervieram. Eles agarraram Billy pelos braços e começaram a escoltá-lo para fora do restaurante. Ele lutou e xingou, mas eles estavam determinados. Tire suas mãos de mim, Billy gritou, mas suas palavras estavam arrastadas e mal coerentes. Chega, Mônica gritou, seguindo-os. Sinto muito, Jefferson, não pensei que ele agiria assim. Eles conseguiram tirar Billy do lado de fora e colocá-lo em um táxi, que acelerou noite adentro. A atmosfera no restaurante estava tensa, mas quando a porta se fechou atrás de Billy, um suspiro coletivo de alívio foi audível. Sinto muito por estragar a noite, Mônica disse, com a voz trêmula. Ele não vai te incomodar mais. Está tudo bem, eu disse, tentando aliviar a tensão. Vamos focar apenas na Camila, é o aniversário dela e ela merece um bom momento. O resto da noite correu bem.
Nós aproveitamos a refeição, compartilhamos histórias e garantimos que Camila se sentisse especial e amada. Ela pareceu relaxar e se divertir novamente, o que era tudo o que importava para mim. Poucos dias depois, enquanto eu caminhava pela cidade, avistei Mônica. Ela estava parada do lado de fora de um café, seu rosto virado para longe de mim. Fui até lá para dizer olá, mas quando ela se virou para mim, vi um hematoma escuro ao redor do olho dela. Mônica, o que aconteceu? Perguntei, preocupação inundando minha voz. Ela desviou o olhar, envergonhada. É por causa daquele incidente no aniversário de Camila, ela disse calmamente. Terminei com Billy. Ele não aceitou bem. Ele me deu um bom tapa e foi embora. A raiva surgiu em mim. Onde ele está agora? Vou garantir que ele pague por isso. Mônica agarrou meu braço, seus olhos implorando. Não precisa, Jefferson, ele já foi embora. Ele saiu da cidade depois da nossa discussão. Eu nem sei onde ele está agora. Respirei fundo tentando me acalmar. Sinto muito que você tenha passado por isso, eu disse suavemente. Se precisar de alguma coisa, é só me avisar. Ela assentiu, me dando um sorriso fraco. Obrigada, Jefferson. Estou feliz que acabou. Preciso me concentrar em seguir em frente. Os últimos 6 meses foram um turbilhão de eventos, desafiadores e recompensadores. A batalha do meu pai contra a febre tropical foi particularmente angustiante. Justo quando parecia que ele tinha se recuperado, a febre voltava com força total. Esses ataques ocorriam esporadicamente, abalando-o a cada vez. Somente nos últimos meses, sua saúde finalmente se estabilizou. No entanto, seu fígado estava significativamente enfraquecido pelos repetidos surtos de doença, e agora ele tinha que ter muito cuidado com sua dieta. Se você for a países tropicais, cuide da sua segurança de saúde, aconselhei amigos e familiares. Foi uma lição duramente aprendida, que nenhum de nós esqueceria. Em uma nota mais brilhante, Camila teve seus próprios desenvolvimentos. Alguns meses atrás, ela começou a sair secretamente com um garoto chamado Ethan, também de 15 anos. Ela escondeu o relacionamento deles de mim no começo, mas eventualmente ela o trouxe para casa para me conhecer. Ethan parecia um jovem decente, respeitoso e educado. Eu era cauteloso, mas solidário, e com o tempo vi que ele realmente se importava com Camila. Eles passavam muito tempo juntos, e eu encontrava conforto em saber que ela estava feliz e bem cuidada. Minhas interações com Mônica eram mínimas, limitadas a assuntos relacionados a Camila. Desde o término com Billy, não ouvi falar dela saindo com ninguém novo. Até onde eu sabia, ela estava se concentrando em reconstruir sua vida na nova área para onde havia se mudado. Da mesma forma, eu também não tinha tido ninguém especial na minha vida. Tentei namoro online algumas vezes e, embora algumas conversas tenham evoluído para encontros, todas acabaram parecendo mais refeições casuais do que relacionamentos em potencial. A faísca simplesmente não estava lá, e me senti mais confortável focando em Camila e no meu trabalho. Toda vez que eu via Mônica, havia um olhar em seus olhos que falava de arrependimento. Parecia-me que ela desejava poder voltar no tempo e desfazer o que tinha acontecido com Rick. Houve momentos em que senti que ela poderia querer restaurar nosso relacionamento, mas eu não podia voltar atrás. Era mais fácil para mim ficar sozinho do que estar com Mônica e correr o risco de reabrir velhas feridas. Apesar de tudo, eu me vi sentindo falta de algumas pequenas coisas sobre nossa vida juntos, como suas deliciosas panquecas. Não importa o quanto eu tentasse, eu ainda não tinha aprendido a cozinhá-las do jeito que ela fazia. Mas mesmo com aquela pontada de nostalgia, eu sabia que tinha feito a escolha certa.